Olá pessoal, aqui professor Chico, mais uma videoaula sobre biomecânica, tá? Hoje vamos estar falando sobre o capítulo 3 no livro Biomecânica Básica de Susan Hall, tá? Na sua quinta edição. Hoje vamos estar falando sobre os conceitos cinéticos para análise do movimento humano. Então, na última videoaula, nós falamos sobre os conceitos cinemáticos e hoje vamos estar vendo sobre os conceitos cinéticos. A análise quantitativa do movimento. Então a gente vai analisar agora as informações que tem dados, as informações numéricas, alguns cálculos, né, ver as forças que agem sobre o corpo. Tudo bem? Então vamos lá, sem mais delongas. O que é massa, né? A gente vai partir para alguns conceitos básicos relacionados à cinética, tá? Então a primeira pergunta o que é massa. Então, normalmente a gente confunde, né, a massa corporal com a força que age sobre o nosso corpo, que é a força-peso. Tá? Então, massa é a quantidade de matéria que compõe um corpo, representado, né, pela letra M, a sua unidade em quilogramas. Então, né, no caso, por exemplo, eu peso 76 quilos. Eu peso não, aí, ó, já começamos a corrigir essa fala. Eu tenho massa corporal, tá, de 76 quilogramas. Tá joia? A gente vai ver aí dentro da biomecânica a diferença entre essa força que age, tá, e a massa corporal ao qual o nosso corpo, né, contém. Então, toda a matéria que compõe o nosso corpo. Então, eu poderia dizer que, que eu tenho 76 quilogramas, ok? Vamos lá. O que é força, tá? Força, um empurrão ou um puxão, caracterizado pela magnitude da direção e ponto de aplicação. Tá? Então, força é representada por esses três pontos, né? A magnitude da força, o quanto, né, é intensa essa força, a direção para onde que ela está indo, tá? E o seu ponto de aplicação, qual parte do corpo que está recebendo essa força. Então, a força, né, é igual a massa vezes a aceleração. Então, essa é a primeira lei de Newton, né? Então, por causa desse criador, então a massa que é quilogramas, né? A aceleração que é metros por segundo ao quadrado. Então, a gente diz que, né, a unidade de medida de força ficou newtons, tudo bem? Peso, agora é a força peso, é a força, né, que age no nosso corpo, a força gravitacional. Então, qual é o peso? Né? Força de atração que a Terra exerce sobre o peso corporal. Então, né, igual a força que a gente viu anteriormente, que é a massa vezes a aceleração da gravidade. Então, né, no caso a gente fala normalmente meu peso é 76 kg, mas isso está errado, tá? Agora, fisicamente falando, a gente vai estar comentando que peso é igual, né, a massa vezes a aceleração da gravidade. Então, como é que ficaria isso? 76 kg vezes 9,81, né? No caso, menos 9,81, por causa que essa força da gravidade é oposta ao movimento. Ela vem da atmosfera, né? Então ela vem de cima para baixo. Então por isso que ela se coloca negativa nesse caso. Então, né, massa vezes a aceleração da gravidade. Essa é a força-peso, ok? Então, né, o que é essa relativa, né, o que é essa força relativa do peso? Né? Do ponto de aplicação da força-peso, é um centro de gravidade do corpo. Então, a gente coloca, né, a força-peso em relação ao centro de gravidade, porque nosso corpo tem que se manter equilibrado e age essa força, né, da gravidade sobre nós e nós conseguimos manter-nos equilibrados porque ela mantém uma relação de equilíbrio com o centro de gravidade do nosso corpo, tá? Então, já que o peso é uma força, né, a unidade de peso são todas em unidades de força, que são os newtons, tudo bem? Inércia, tá? Esse momento de inércia, esse movimento, né, essa relação, né, de força, de inércia, ela é difícil de visualizar na nossa gravidade, né? Porque na nossa gravidade nós não temos essa força de inércia. Seria no momento onde ela manteria uma velocidade constante, uma aceleração igual a zero. Na nossa atmosfera é difícil ocorrer isso, né? Que é difícil.
não possui. Então, nós temos em alguns movimentos, em alguns instantes, um momento de inércia, não que ocorre a inércia a todo momento. Então, a gente vai ter alguns momentos de inércia, tá? Que é uma tendência a resistir à mudança no seu estado de movimento. Então, ela é proporcional à massa, tá? E não tem unidade. O que é um diagrama de corpo livre? Tá? Então, aqui a gente vai estar representando dentro de um corpo, no caso aqui um exemplo de uma bolinha de tênis, como que são várias forças que agem sobre o corpo. Então, isso demonstrando o que é um diagrama de corpo livre. Então, né, a bola, né, após ser atingida por uma raquete, ela tem, né, em momentos, a resistência do ar, o peso da bola, a força aplicada pela raquete. Tá? Todas essas três forças agindo sobre um corpo, né, representam um diagrama de corpo livre. Tá? O diagrama mostra as representações vetoriais de todas as forças que atuam sobre o sistema definido. Centro de gravidade. A gente falou um pouquinho anteriormente quando a gente estava falando da força-peso. Né? O que é o centro de gravidade? Ponto em torno do qual o peso de um corpo está equilibrado em todas as direções. Ponto que serve como índice do ponto de movimento total do corpo, em que o vetor de pesos mesmo atuam como centro de massa. Então, no nosso corpo, né, em função de várias forças que agem sobre ele, a força-peso, né, a força das nossas contrações musculares, nosso equilíbrio. Então, para que todas essas forças estejam equilibradas, nós concentramos essa força no centro de gravidade. Tá? Então, tem esse ponto de equilíbrio no nosso corpo. Por isso que conseguimos nos manter em pé, ok? Força resultante, tá? A única força derivada é a partir da composição dos vetores de todas as forças que atuam. Então, como é isso? Nós temos várias forças atuando sobre o corpo. Então, como a gente viu aqui, ó, só mostrar aqui rapidinho no slide, no questão do diagrama de corpo livre. Então, nós temos, ó, vários vetores aqui, ó, o vetor de força, outro vetor de força, o vetor do peso da bola, tá? Então, o vetor resultante vai ser a somatória de todos esses vetores, qual que vai prevalecer, qual que a força vai continuar. E aí, né, a bola vai ter essa tendência de seguir a questão da força resultante, tá? Então, a força que determina o efeito líquido de todas as forças atuando sobre um corpo, tá joia? O que é torque, tá? Torque, o efeito rotativo de uma força, equivalente angular da força, também conhecido como momento de força, tá joia? Então o torque, ele acontece quando nós temos um movimento angular, por exemplo, aí o movimento do cotovelo, o movimento do joelho, quando a gente realiza uma força, mas esse dentro de um ângulo, dentro de um movimento angular. Então não é empurrar ou puxar, né? E sim a movimentação que ele faz sobre um eixo, no caso aí o cotovelo ou o joelho, tá? Também conhecido como momento de força. Então, como que é calculado esse torque? Tá? Torque vai ser igual a força vezes o braço da alavanca, a distância perpendicular da linha de força de ação para o eixo de rotação. Então, nós temos aqui a representação, nós temos um eixo, tá? Temos um braço de alavanca e tem a força perpendicularmente agindo sobre ele, tá? Então, essa força para se movimentar nesse ângulo, então eu quero movimentar, né, ao contrário aqui, eu quero subir, né, contra a força que age. Então, eu gero um torque, que é o movimento angular, é a força angular, tá? Então, né, qual que é esse torque? Ele é igual à força que age sobre, né, a alavanca, sobre a distância que essa força está em relação ao seu eixo, ok? Agora a gente tem aqui uma representação gráfica de uma gangorra, né? Tem aqui a gangorra, então aqui a gente tem o eixo ponto fixo dos dois lados. De um lado temos 20 newtons, do outro lado 10 newtons. Desse lado aqui a gente tem uma distância de 1 metro, tá? E do outro lado 2 metros. Então, para a gente calcular o torque desse lado esquerdo aqui, torque seria igual força vezes o braço de alavanca.
Então, teríamos torque igual a 20 newtons vezes 1 metro, tá? Então, torque do lado esquerdo, 20 newtons vezes metro. E do lado direito, nós temos a representação aqui de 10 newtons a 2 metros de distância do eixo. Então, torque igual a 10 vezes 2, 20 newtons vezes metros também. Então, por isso, essa balança, né, essa gangorra, se mantém equilibrado, porque o torque do lado esquerdo é igual ao torque do lado direito. Então, os pesos são equilibrados, criando momentos iguais em cada lado do eixo. O que é pressão? Vamos agora começar a relação de pressão, de outras forças que agem sobre o corpo. Tá legal? Então, força por unidade de área sobre o qual a força atua, comumente usado para descrever a distribuição da força dentro de um fluido. Por exemplo, pressão arterial, pressão da água. Unidades em Newton dividido por metro ao quadrado. Então, a pressão, né, é todo aquele componente, aquela força que age sobre uma determinada área. Tudo bem? Então, ó, newtons por metro ao quadrado, que é relativo também ao estresse mecânico. Então, é a força por unidade de área sobre a qual a força atua, comumente usado para descrever a distribuição da força dentro de um sólido. Tudo bem? Então, aqui a gente tem a representação de Newton, né, dividido por metro ao quadrado. Então, como que ficaria a fórmula, né, tanto da pressão quanto do estresse mecânico, né? No caso que vamos representar pressão igual a força dividido pela área, tá? Então, pressão ou estresse mecânico é igual à força que age sobre esse momento dividido pela área, tudo bem? Então, a gente tem essa representação aqui para poder falar sobre a fórmula de pressão, tá joia? Vai ficar bonitinho aqui para vocês. Vamos lá. Qual é o maior estresse mecânico, né? Quando você tem uma maior área ou quando você tem uma menor área. Então aqui a gente representa aqui todos os vetores aqui, tá? Representando uma força que age sobre esse momento. Então, aqui temos uma determinada força, tá joia? E aqui a gente tem a mesma força, só que muda a área, tá? As forças são iguais, tá? Mas as áreas são diferentes. Então o estresse, a pressão, ela é diferente. Aqui a gente vê que distribui mais essa força. A força é distribuída mais por toda essa área. E aqui ela fica concentrada. Então, quanto menor a área, maior a pressão. Quanto menor a área, maior o estresse mecânico. Tudo bem? Vamos lá. Agora o conceito de volume, tá? Então, volume, espaço ocupado por um corpo que tem, né, 3 dimensões: altura, largura e profundidade. Então, volume a gente multiplica, né? A gente multiplica as 3 unidades. Então, o volume fica, né, igual a largura vezes comprimento vezes altura, tá? Então, no caso de uma piscina, né, a gente vê a largura, o comprimento e a altura, tá? Ou qualquer recipiente que tiver, né, um determinado líquido, nós vamos calcular o volume dessa maneira, tá? Então, a gente tem uma questão na educação física, na avaliação física, que é a pesagem hidrostática. Então, muitas vezes a gente vê o volume que foi disperso quando foi inserido o corpo, né, dentro de uma piscina, tá? Então aí a gente vai ter a importância desse conceito aí, tá joia? Densidade, o que é densidade? A massa por unidade de volume, igual, né? Densidade igual massa dividido pelo volume. Então é como se a gente colocasse, né, dentro de um copo de água, uma colher de açúcar. Então você tem uma determinada massa, vamos dizer de repente 60 gramas de açúcar, diluída em 300 ml de água. Então você tem uma densidade. Então você tem a massa, 60 gramas de açúcar, dividido pelos 300 ml de água. Então isso é uma densidade, uma certa densidade. Quando você, né, atribui aumentando a massa, por exemplo, 2 colheres de açúcar, 120 gramas de açúcar, dividido pelos mesmos 300 ml de água,
você tem aumentada a densidade dessa água, tá? Então, ela é representada com a letra minúscula grega rho, tá? Então, as unidades são em quilogramas dividido por metro cúbico, tudo bem? Agora, qual é o peso específico, tá? Peso por unidade de volume, representado com a letra grega gama, tá? Então, ali a gente vai dividir a força que age sobre esse volume. Então, a unidade é Newton dividido por metro cúbico. Então, nós temos essa divisão, né, da força que age sobre o volume. Né? Então, essa é a questão do peso específico. Impulso. O que é impulso? O produto da força pelo intervalo de tempo durante o qual ela atua. Então, impulso igual a força vezes o tempo. Então, o tempo de contato que é que você permanece com essa força. Então, unidade de medida, Newton vezes segundo. Então, isso no caso de um salto, no caso de um movimento explosivo, quanto o tempo normalmente é rápido, né? E quanto que age nessa força. Então, você gera um impulso. Quanto maior a força ou maior o tempo de contato, maior o impulso criado. Tá joia? Agora nós vamos aqui passar sobre um tema que vai mudar um pouquinho, né, dos conceitos básicos relacionados à cinética, passando para as cargas mecânicas, né, que agem sobre o corpo. Tá joia? Então a gente vai dar uma paradinha aqui para esse vídeo não ficar muito longo e a gente vai começar nas cargas mecânicas que agem sobre o corpo no próximo vídeo, ok? Até lá, um abraço!